É mencionado na carta de Judas em seu 9º verso, um evento singular, que não aparece em nenhuma outra parte das Sagradas Escrituras. Trata-se da disputa do arcanjo Miguel com Satanás pelo corpo de Moisés. Entretanto, não são mencionados os detalhes dessa disputa. Um outro conflito angelical é relatado no livro do profeta Daniel, onde um ser que é possivelmente identificado como Gabriel conta a Daniel sobre a resistência que enfrentou de um demônio chamado Príncipe da Pérsia, até que o arcanjo Miguel veio ajudá-lo. Daniel 10:13. Assim, aprendemos de Daniel que anjos e demônios travam batalhas espirituais pelas nações e pelos homens, e que os demônios resistem aos anjos, tentando impedir que cumpram a vontade de Deus. Judas nos revela que Miguel foi enviado por Deus para lidar de alguma forma com o corpo de Moisés, que Deus havia enterrado após sua morte. Este evento está registrado em Deuteronômio 34, 5, 6. Existem várias teorias sobre a natureza dessa disputa. Uma delas sugere que Satanás, o acusador do povo de Deus, como é conhecido em Apocalipse 12:10, pode ter tentado impedir que Moisés alcançasse a vida eterna devido ao seu pecado em Meribá, e também por causa do assassinato do homem egípcio. Ainda há uma teoria que diz que as pessoas têm uma propensão a adorar as coisas criadas, em vez do Criador, conforme podemos ler em Romanos 1:25, que diz: "Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém." Podemos ver um exemplo claro disso no Antigo Testamento, quando os israelitas adoraram a serpente de bronze que Moisés havia feito, conforme as instruções recebidas pelo próprio Deus, mas com o objetivo de ser um símbolo e nunca um ídolo a ser adorado. Satanás talvez quisesse que o corpo de Moisés estivesse disponível aos israelitas para induzi-los a adorar os ossos de Moisés em vez de adorar a Deus. Outros sugerem que Judas esteja citando um livro apócrifo contendo essa narrativa, o que confirmaria a veracidade da história. Orígenes, c. 185-254. Um estudioso e teólogo cristão primitivo mencionou o livro A Assunção de Moisés, que existia em seu tempo e continha essa mesma narrativa sobre a disputa entre Miguel e o diabo pelo corpo de Moisés. Esse livro, agora perdido, era um texto judaico-grego, e Orígenes acreditava que essa era a fonte da narrativa em Judas. A questão principal é se a história é verdadeira. Independente de qual seja a origem da narrativa, Judas, pelo que parece, refere-se à disputa entre Miguel e Satanás como um fato. Ele a menciona de forma tão natural quanto se estivesse falando da morte de Moisés ou do momento em que ele feriu a rocha. E quem pode provar que não é verdade? Qual é a evidência de que não é? Há muitas referências a anjos na Bíblia. Sabemos que o arcanjo Miguel é real, que o diabo é mencionado com frequência e que há afirmações de que anjos bons e maus participam de importantes eventos na Terra. Como a natureza dessa disputa particular sobre o corpo de Moisés é desconhecida, o terreno em que estamos é o das especulações. Não sabemos se houve uma longa discussão sobre a posse do corpo, ou algo mais. Mesmo assim, há duas coisas que sabemos com certeza. Primeiro, a Escritura é inerrante. A inerrância das Escrituras é um dos pilares da fé cristã. Como cristãos, devemos nos aproximar das Escrituras com reverência e oração. E quando encontramos algo que não entendemos, devemos orar mais, estudar mais, e se a resposta ainda nos escapar, humildemente reconhecer nossas próprias limitações diante da palavra perfeita de Deus. Segundo, Judas 9 é um exemplo supremo de como os cristãos devem lidar com Satanás e seus demônios. O exemplo de Miguel, recusando-se a pronunciar uma maldição sobre Satanás, deve ensinar aos cristãos como lidar com as forças demoníacas. A Bíblia diz: "Sujeita-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós." É pelo sangue, poder e méritos de Cristo que nós vencemos a Satanás.
E em Cristo Jesus, como disse o apóstolo Paulo, somos mais que vencedores. Ao analisar a vida de Jesus nos evangelhos, vemos que o próprio Cristo tratou Satanás à distância, vencendo-o como homem, sendo fiel e dependente do Pai em tudo. Assim sendo, obedecendo à palavra de Cristo Jesus e pela fé no nome dele, Satanás é repreendido das nossas vidas. E você? Quais são suas ideias, pensamentos sobre o tema deste vídeo? Deixe seus comentários logo abaixo. Também deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder novos vídeos que falam de histórias e curiosidades bíblicas. Deus te abençoe. Até nosso próximo vídeo.